Saneamento, e sua equipe. Está aí conosco também o Daniel e a Zilda. E, né, para quem não me conhece, eu sou Jéssica, estou como diretora de regulação da Arismig. Em nome do presidente Deraldo, eu agradeço a participação aí da Ana e de todos os participantes. Espero que todos possam aproveitar esse momento para esclarecer a dúvida, né, de todas as dúvidas que tiverem sobre a norma de referência número 1 da ANA, que dispõe sobre os resíduos sólidos urbanos, e também quanto ao preenchimento das informações no sistema da ANA, que tem o prazo aí até dia 20 de setembro. Antes de... Eu vou fazer uma breve introdução aí da Arismig, para quem não conhece, poder conhecer um pouquinho, porque hoje aqui nós convidamos não somente os regulados pela Arismig, e também alguns outros que, né, tiverem interesse aí de participar, estão aqui conosco também. Aqui nós trouxemos o organograma da Arismig, onde vocês podem observar que o órgão de deliberação máxima é a Assembleia Geral, temos o Conselho de Administração, que é composto pelo presidente, vice-presidente, temos o diretor-geral, que atualmente ainda não tem a nomeação, e tem a diretoria colegiada, que é a Diretoria Administrativa e Finanças, que é representada pela diretora Fernanda, Diretoria Administrativa e Regulatória representada por mim, Jéssica, e a Diretoria de Fiscalização Regulatória é representada pela Gabriela. E também, na organograma, existe a figura do Conselho Superior de Regulação, que é um órgão de deliberação específica na área de regulação e fiscalização dos serviços. E ele faz representar verdadeiramente a independência decisória, já que está dissociada do vínculo hierárquico da agência reguladora. Pode. Aqui nós trouxemos um pouquinho da área de atuação da Arismig. Então, ela tem competência para atuar, né, em todo o estado mineiro. O reconhecimento da Arismig, ela é reconhecida pela ANA como agência infranacional de saneamento, e também ela é afiliada à ABAR, Associação Brasileira das Agências Reguladoras. Um pouquinho do contexto histórico, tudo começou com a constituição do CISABSUL, lá em 2013. O CISABSUL ele foi constituído com a finalidade de prestação de serviço e com a previsão no seu protocolo e estatuto, a previsão de um órgão de regulação. E esse órgão de regulação ele foi criado em 2014, que foi a Arismig. Vocês podem observar que é com 2 S's, né? Agência Reguladora Intermunicipal do Sul de Minas. E esse órgão começou a atuar em 2014 e foi até 2022 a sua atuação. Em 2020, com a promulgação do novo marco regulatório de saneamento, onde trouxe firmemente a independência, né, das agências reguladoras, os consorciados ao CISABSUL decidiram fazer a separação do apoio, né, com a agência reguladora e constituíram a Arismig em 2022, né, para trazer essa independência, essa autonomia financeira. E hoje a Arismig, em 2023, ela beneficia aí mais de 600 mil habitantes com os serviços de regulação nas 4 vertentes do saneamento: água, esgoto, resíduos e drenagem urbana. Aqui nós trouxemos um pouquinho do panorama dos municípios regulados. Hoje, atualmente, estamos regulando 28 municípios, alguns 8 água e esgoto, 5 apenas resíduos, temos um que regulamos as 4 vertentes, 11 regulamos água, esgoto e resíduos, e 3 regulamos esgoto e resíduos. E tem outros aí que estão, né, para ser regulados em água, esgoto, resíduos também. Agora eu vou abrir a palavra para o diretor superintendente Elton do CISABSUL, para ele explanar um pouquinho sobre o CISAB. Boa tarde, bom dia, né? Bom dia a todos. Bom dia, Jéssica. Obrigado aqui pelo espaço. Eu estou como diretor superintendente do CISABSUL, né? Iniciando a gestão agora, a partir de 1º de setembro. Eu acompanho já o CISABSUL praticamente desde a sua criação como consorciado, como diretor do site Nepomuceno. Depois tive a oportunidade de compor a diretoria executiva do CISABSUL como diretor técnico operacional a partir de 2020, e agora estou aqui como superintendente do consórcio. Como a Jéssica já colocou aí,
o CISABSUL era integrado à Arismig, e hoje nós somos parceiros, prestamos apoio aos municípios, né, na questão de resíduos sólidos urbanos, água e esgoto e drenagem pluvial, né, as 3 vertentes aí, o apoio técnico, operacional e também gerencial aos municípios, através das autarquias, através das suas entidades gerenciais aí dos serviços de saneamento. E hoje a gente tem a oportunidade de estar tendo essa conversa aí com a ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento, que a gente acredita que vai falar de um tema extremamente importante aí, que é a questão da sustentabilidade econômico-financeira dos serviços, né, de resíduos sólidos urbanos, que é essencial, né, a eficácia desse mecanismo de cobrança é essencial para que a gente tenha uma eficiência no serviço, que a gente tenha um serviço bem prestado, e é que eu coloco também à disposição, né, de todos aí, com relação ao apoio. O CISAPSUL aí hoje trabalha com mais de 20 consorciados, né, prestando o serviço de apoio aí aos municípios com relação ao saneamento em geral. Então, eu queria agora passar a palavra ao Denner, para a gente iniciar aqui a nossa webinar efetivamente, né, no nosso tema aí, que é muito relevante para todos nós. Obrigado, um abraço a todos. Bom dia a todos e a todas. Agradecido aqui pela breve palavra aqui que o Elton deu sobre um pouco sobre saneamento, né, que a gente vai falar um pouco mais sobre resíduos sólidos. Quero agradecer especialmente aqui a Arismig pelo convite que foi realizado para a ANA, para a gente estar explicando um pouco mais o trabalho da ANA, né, a gente está aqui em Brasília, mas a ANA é um braço operacional para auxiliar os municípios na adoção de boas práticas, né, que é um princípio do marco de saneamento. Então fica aqui o agradecimento, né, em especial o nome da Jéssica, para a Arismig, para a gente estar participando e explicando um pouco mais sobre as normas de referência da ANA e os serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Vou colocar uma apresentação na tela para vocês, vão ter 2 momentos, eu vou apresentar um pouco do que é esse contexto, do que é o novo marco de saneamento, as obrigações que foram impostas, um pouco do contexto histórico, o que são as normas referências, o que a ANA tem feito, o que isso implica na gestão dos municípios, né, impactos no oferecimento e financiamento de obras e recursos para a área de saneamento, principalmente para a área de resíduos sólidos, e no final eu vou explicar um pouco como que a ANA vai monitorar essas normas de referências que são um modelo de boas práticas para a prestação de serviço. A apresentação está em tela? Alguém pode confirmar? Sim. Tá. Então, vou tratar então sobre esse assunto, né, que é a gestão do serviço de saneamento básico, né, especificadamente o serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos, né. Então, a gente vai tentar falar um pouco aqui sobre o contexto que a ANA assim, foi inserida no saneamento básico e um pouco do que são as normas de referências, que é o que a ANA hoje divulga e expede como formas para a gente ter uma prestação mais adequada do serviço de saneamento básico. Então, só para dar um contexto bem rápido, né, nós tivemos aí em 2007 a Lei 11.445, que é considerada a primeira diretriz geral para organizar o serviço de saneamento básico. Já é de comum conhecimento que os serviços de saneamento básico, eles são prestados em escala local, né, então nós temos aí já um histórico que o município, eles são os titulares da prestação desse tipo de serviço, né, e que até 2007 nós não tínhamos um marco legal que estabelecesse diretrizes nacionais para a prestação do serviço. Quais são as responsabilidades, como o serviço deve ser prestado e como ele deve ser organizado. Quem é um prestador, quem é um usuário, quem é a entidade reguladora. Então, nós temos aí, em 2007, uma edição de uma lei que trata das diretrizes nacionais e da política federal. As diretrizes nacionais são porque o serviço é um serviço de titularidade do município e a União não poderia intervir em ações que é de responsabilidade do titular. Mas a União, como ela existe uma atribuição na Constituição que ela deve auxiliar e ela tem responsabilidade para estabelecer diretrizes nacionais sobre saneamento básico, ela então institui essa lei para organizar de forma geral, né, no Brasil, a prestação do serviço, deixar mais claro como ele se organiza, e ela estabelece uma política federal que é como ela vai organizar e alocar mais eficientemente os recursos da União para financiamento ou recursos diretos para a obra de financiamento ou gestão de saneamento básico, né.
Só para lembrar, até então, o saneamento básico ainda não tinha uma definição clara, então em 2007 a gente tem uma definição bem clara do que é saneamento básico, que são os serviços organizados para as prestações das atividades de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos, e a drenagem e o manejo de águas pluviais. Após 2007, nós tivemos, então, aí a promulgação da Lei 2.305, que é a conhecida Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela tem como objetivo, então, de organizar a gestão dos resíduos sólidos a nível nacional, dando ali condições para municípios, estados e União para organizar a regionalização e a prestação e a gestão dos resíduos sólidos, e além disso, ela tenta trabalhar ainda outros aspectos, como a gestão compartilhada, por exemplo, de resíduos da logística reversa. E por fim, nós temos aí mais recente, que é bem conhecido, que é a atualização, né, da Lei 14.026, que realizou num marco de saneamento, que realizou num conjunto de normas, que foi dado o nome de Marco Legal de Saneamento. A Lei 14.026, ela não é uma lei autônoma, ela, na realidade, ela altera vários dispositivos em várias leis, como a Lei 11.445, como a Lei 2.305, como a Lei de Criação da ANA, para dar um novo cenário para a prestação de serviço de saneamento básico. Então, só para a gente colocar em pontos mais detalhados aqui, quais são os principais pontos que a gente for analisar para a Lei 11.445? Ela, então, estabeleceu as diretrizes nacionais para a prestação de serviço de saneamento básico, né, pelos componentes que eu já havia falado, de água, esgoto, resíduos e drenagem, né, de águas pluviais. Ela trouxe aí, então, uma disposição sobre a regulação dos serviços, que até então ela existia para os serviços de concessões, né, então ela traz aí um ambiente geral sobre o que é a regulação do serviço, que eu vou explicar um pouco mais detalhadamente o que é regular um serviço de saneamento básico, né, esse serviço público. Ela trata também, então, da obrigação da elaboração dos planos de saneamento básico, ou seja, um instrumento para nortear os investimentos e garantir a prestação adequada do serviço a longo prazo, né, para todos os componentes, para água, esgoto, resíduo e drenagem. E, por fim, ela traz aí, a partir do seu artigo 50 lá, 49, 48 e 50, como ela vai organizar a Política Federal de Saneamento Básico, que é como ela vai viabilizar a gestão de recursos para melhorar a prestação dos serviços e ser mais eficiente a alocação, né. Posteriormente, então, 3 anos depois, nós temos aí a publicação da Lei 2.305, né? Então, ela institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, o que ela vai trazer, assim, principais nortes? Ela estabelece, então, a gestão compartilhada, né, pelos produtos embalados sujeitos à logística reversa. Então, vou pegar um exemplo muito simples, pneus. Os pneus já tinham uma resolução do CONAMA que tratava sobre a logística reversa de pneus. A Lei 2.305, ela trouxe isso para a forma de lei, ou seja, ela trouxe um ato infralegal, que é a resolução do CONAMA, e trouxe isso para a lei nacional, fixando diretrizes e responsabilidades para todo o território brasileiro. Depois, juntamente aqui dentro da Lei 2.305, a gente tem aqui, então, a criação dos planos de resíduos sólidos, ou seja, nós temos lá a 11.445 exigindo um plano para todos os componentes, água, esgotamento sanitário, resíduo e drenagem de águas pluviais. Na 2.305, ela cria um componente específico. Dado que os resíduos têm uma série de categorias e vários tipos de resíduos, então ela visa criar um plano específico para otimizar mais ainda a gestão desse tipo de atividade, né, que é o manejo de resíduos sólidos. Posteriormente, aqui ainda falando um pouco da 2.305, a gente tem ali ela que trata, então, dos prazos da disposição final de rejeitos, né, a disposição final inadequada, então a gente tem uma primeira data que foi 2014, ela foi prorrogada para hoje, 2020, né, 2022. Então, o que a lei deixa claro? Que a disposição inadequada, ela foi prolongada, ela tem um prazo, né, mas é para disposição de rejeitos. Só simplificando, aqueles municípios que, por exemplo, não têm coleta seletiva e que se dispõem em aterros controlados ou lixões, eles, mesmo o prazo da lei sendo estendido, ele ainda infringiria em uma ilegalidade, porque a lei 2.305 deixa claro que a disposição inadequada para aqueles prazos de rejeitos, ou seja, obrigatoriamente o município tem que tirar o material reciclado, e só aquilo que não tem nenhuma utilidade para outras cadeias de reutilização ou reciclagem que poderia se ter uma disposição ainda por um prazo limitado em aterros controlados e lixões. E, por fim, tratando aqui bem rápido da 14.026, né, que é o novo marco legal de saneamento, que é uma lei que alterou várias leis para criar condições para que a gente consiga atingir a universalização do serviço. Então, qual que foram as principais alterações da 14.026? Ela deixa claro no seu texto metas para a universalização do serviço de saneamento básico. Ela trata da vedação dos contratos de programa e outras formas de contratações similares ao contrato de programa que não passam por licitação, ou seja, o município só poderia prestar o serviço diretamente pela sua própria estrutura ou mediante concessão. Qualquer outra forma que não seja essas duas, ela não pode ser celebrada.
O marco ainda traz uma ressalva, que aqueles contratos de programa, né, que não passaram por licitação, eles se manteriam dentro do prazo que ele foi celebrado, e novos contratos têm que obrigatoriamente passar por licitação, caso não seja o município responsável pela prestação do serviço. Nós temos aqui, então, que a lei deixa bem claro o que é a obrigação da regulação, né? Isso aqui, ela traz um conjunto de dispositivos para deixar bem claro. O município tem que delegar a função de regulação. Ela tem vários dispositivos, vou apresentar posteriormente aqui para vocês, e ela traz um mecanismo aqui, que é as normas de referência da ANA, que a ANA, ela vai estabelecer normas que são diretrizes para a prestação adequada do serviço, tendo em vista as boas práticas já estabelecidas no mercado, vamos falar assim, de saneamento básico. Então, aqui a ANA, ela faz uma expedição das várias formas de prestação de serviço, aquelas que são mais adequadas, aquelas que podem ser aplicadas no território nacional. Então, ela se torna uma norma de referência, que é uma referência para que você possa ter uma boa prática de prestação de serviço e de regulação, e a ANA faz essa expedição sendo uma norma de adoção voluntária. A União, ela não poderia obrigar os municípios a seguir exatamente essas normas de prestação. Então, o que a União faz? Ela dá um conjunto de referências para que possam ser adotados. E ela coloca algumas restrições, que eu vou falar um pouco mais na frente, que é acesso a recursos. Então, só para simplificar, em relação a um ponto específico do que é a regulação e por que a sua obrigação. Então, nós temos aqui que a regulação, ela é um ponto que é tratado na Lei 11.445 em vários momentos. Ela tem três pontos principais que ela deixa bem claro. No município, no seu exercício da sua titularidade, ele deve definir a sua entidade reguladora responsável, né, pela fiscalização e prestação. Isso aqui está lá no parágrafo 5º do artigo 8º. Independente da forma de prestação, seja no contrato de concessão, ou seja, a prefeitura prestando serviço diretamente, ele tem que ter uma entidade reguladora que faça essa função que a gente chama de regulação e fiscalização, que é acompanhar se o serviço está sendo prestado de forma adequada, bem resumidamente. Posteriormente, nós temos ainda a lei, ainda reforça ainda que o município ele deve formular a política pública de saneamento básico, né? E nessa política ele deve constar bem claro se ele presta o serviço diretamente, as formas que ele vai conceder, ou a organização dessa concessão, né? E nesses casos, ele também deve definir a entidade responsável por fiscalizar e regular o serviço. E, além disso, ela ainda deixa um marco ainda mais ainda fixo ainda, lá no artigo 11, quando ela fala que a validade dos contratos, ela é condição para a validade dos contratos, para a prestação de serviço de saneamento básico, lá no seu artigo 11, é a existência de normas de regulação, incluindo a designação da entidade reguladora, ou seja, municípios que têm contrato de prestação de serviço, de uma forma geral, porque a lei deixa contratos, ela não fala contrato de concessão, contrato administrativo. É condição para a validade de um contrato a designação da entidade reguladora. Então, assim, a lei ela dispõe de vários mecanismos para obrigar o município, tanto no exercício da titularidade, tanto na sua formação de política pública, e tanto na formação e na validação de contratos, a existência de uma entidade reguladora para estar regulando e fiscalizando o serviço. E o que mais na frente, eu vou explicar um pouco para vocês o que é a regulação e qual que é o impacto que nós temos. Eu vou falar um pouco ainda não saindo da Lei 11.445, eu vou falar um pouco para vocês aqui do ambiente que nós vamos tratar mais um pouco à frente, que é a cobrança para prestação do serviço. Naquele conjunto de alterações que a 14.026 fez, ela incluiu na Lei 11.445 a obrigação da cobrança pelo serviço. Então, no artigo 29, ele fala, o serviço de saneamento básico terão a sociedade financeira assegurada pela remuneração, assegurada pela cobrança. Ou seja, todo serviço de saneamento básico, água, esgoto, manejo de resíduos sólidos e a drenagem, ele deve ter sua remuneração mediante cobrança para garantir a sociedade econômico-financeira. A lei ainda dispõe ainda de requisitos específicos para a de resíduos sólidos. Ela diz que as taxas e tarifas de resíduos sólidos devem considerar a destinação adequada dos resíduos coletados, ou seja, você só pode cobrar por um serviço adequado, ou seja, aquele município que faz uma disposição inadequada de lixão, ele não pode fazer pela cobrança. E para reforçar a obrigação da instituição da cobrança para de resíduos sólidos, porque em água, esgoto já é um ambiente que tem uma grande quantidade de municípios que fazem a cobrança, para fazer com que a área de resíduos aumentasse a questão da cobrança, ela impôs aí uma penalidade, né, que os municípios deveriam instituir, fazer uma proposição de instrumento de cobrança, sob pena de configurar renúncia de receita, ou seja, aqueles municípios que não têm cobrança e não propor a cobrança, eles podem estar sendo penalizados por estar renunciando a uma receita, porque a lei deixa bem claro, os serviços têm que ser remunerados pela cobrança, então o município tem que cobrar, sob pena de estar alocando recursos de forma ineficiente ou irregular. Agora, se tratando um pouco
do que é a alocação de recursos da União, que eu falei para vocês sobre a política federal, né? Então, a política federal de saneamento básico seria, em um dos seus pontos, como a União deve alocar os recursos eficientemente para garantir um serviço melhor. Então, é condição para que o município receba recursos da União uma série de restrições. Uma das condições é que o município tenha atendido essas normas da ANA. Como eu falei para vocês, as normas da ANA são normas que ela expede com vistas a fazer uma boa prestação, ela é uma referência. Então, para o município adotar ou não a norma, depende dele. A norma de referência, ela é um instrumento de opção voluntário. O município não é obrigado a aderir à norma. Mas não adotando as condições da norma de referência, o município não tem acesso a recursos gerados ou operados pela União. Então, assim, é um conjunto de normas de boas práticas, o município não é obrigado a adotar, mas não adotando significa que o município ele fica impedido de acessar recursos da União. O que a lei também deixa bem claro, que nós ficamos bem explícito. Além das normas da ANA, que visam, então, a regulação do serviço, a lei deixa também bem claro que um outro mecanismo, e esse não é opcional, é a delegação da função de regulação. Ou seja, os municípios têm por obrigação delegar a uma entidade reguladora a função de regulação. E só para explicar um pouco mais o que é a regulação. A regulação, bem resumidamente, é todo e qualquer ato que vai disciplinar a organização e prestação de serviço. Então, por exemplo, nós estamos aqui um padrão de prestação do serviço que é a frequência. Qualquer ato do município, né, que é o titular do serviço, ou da entidade reguladora, que estabeleça que a coleta deve ser realizada com a frequência mínima, alternada de um dia sim, um dia não, é um ato de regulação, porque você está disciplinando e organizando o serviço. Então, o que seria a regulação no sentido bem amplo? É qualquer ato que vai intervir na qualidade e na prestação de um serviço. E o que a lei deixa? Que esses atos que vão tratar da qualidade da prestação do serviço seja delegada a uma entidade reguladora, que essa entidade reguladora, por ela ser específica e ter mais expertise, num ponto de vista mais estrito, ela vai ter mais eficiência para organizar a regulação dos serviços, que é atingir o ponto de vista da promoção da boa qualidade. Então, nós temos que a lei, ela obriga essa função do município delegar a regulação da entidade para que você consiga, de uma forma mais específica, garantir a boa prestação do serviço. Além disso, em um ponto geral, a regulação, ela serve como um intermediador, porque no saneamento básico nós temos aí algumas figuras importantes. O município, que é o titular do serviço, o prestador e o usuário. A entidade reguladora ela tem um papel como organizar as atribuições do titular, do município e dos prestadores, para que todos esses atores, né, tanto o usuário que está lá na ponta, saiba o que ele tem que fazer, ou seja, por exemplo, um caso bem simples, o usuário tem que dispor o resíduo de forma adequada. Essa seria uma regulação bem simples, que a entidade pode estabelecer como forma de acondicionamento, então ele está atuando junto ao usuário. A entidade reguladora pode estar intervindo junto ao prestador para que ele consiga, que ele forneça um ponto ou um container para coleta de resíduo de forma adequada. Então, todos esses atos que vão visar aí a dimensões técnicas, econômicas e sociais do serviço, é um ato de regulação que a lei deixa bem claro que o município tem que delegar essa função para uma entidade reguladora. Então, eu falei para vocês aqui de um pouco do ambiente que nós temos, que é o ambiente da legislação, né? Nós temos a Lei 11445, que é o nosso marco referencial, ela foi alterada pela 14026. Na 14026, ela obriga que o município tenha que ter entidade reguladora, e a ANA vai editar normas de referências para boa prestação do serviço, com vistas a orientar os titulares, que é os municípios, e também as entidades reguladoras. Tendo esse panorama geral, que as normas de referência nós vão dar boas práticas, a gente vai falar um pouco para vocês aqui sobre o ambiente do serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Na lei, ela coloca esse serviço sempre num grupo, porque não há como você separar a limpeza do manejo de resíduos sólidos. Mas a limpeza urbana, se a gente for pensar bem, ela é um serviço que ela sempre objetiva o asseio dos espaços públicos. Um exemplo clássico da limpeza urbana é a varrição. Então, a varrição, ela está sempre objetivando o asseio no espaço geral, em que você não consegue identificar aquela pessoa que usa o serviço. A pessoa passa ali, mas você não sabe o quanto ela utilizou do serviço de varrição. Então, se você for pegar de uma forma bem simples, o serviço de limpeza urbana, ele é um serviço indivisível, e sendo um serviço indivisível, não é possível você fazer a cobrança pela prestação, porque nós temos uma exigência na Constituição que taxas
elas só podem ser cobradas em função da sua divisibilidade. Se você não identifica quem é o responsável por usar aquela parte do serviço, você não pode cobrar. Então, para o serviço de limpeza urbana, você não pode fazer a cobrança. Então, por exemplo, a varrição, você não poderia ter uma taxa pelo serviço de limpeza urbana relacionada à varrição. Já no serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos, que é a gestão dos resíduos gerados por pessoas específicas, ou seja, você tem um domicílio. Esse domicílio gera uma certa quantidade de resíduos, os resíduos domésticos. Você consegue estimar, por várias técnicas, né? Você pode medir direto, mas a gente ainda não tem essa tecnologia possível, mas você consegue medir e estimar o quanto aquela pessoa gera de resíduo. Por exemplo, a partir da água. Então, estimando aquela parcela que a pessoa utiliza do serviço, você pode fazer a cobrança. Então, num serviço de manejo, a gente considera que ele é um serviço divisível e específico, porque você consegue estimar ou mensurar o quanto a pessoa utiliza do serviço. Sendo possível você estimar a utilização do serviço, você pode fazer a cobrança. Então, aqui nós temos uma diferença bem clara entre o serviço de limpeza, que é um serviço que vai fazer o asseio dos espaços públicos, como a varrição, e o serviço de coleta, de manejo o serviço de coleta dos resíduos domésticos, que é um serviço visível que você consegue estimar. Os resíduos sólidos urbanos, na definição da lei, nós temos que ele engloba os resíduos domésticos, os resíduos comerciais, industriais e serviços que forem equiparados aos resíduos domésticos, ou seja, o titular, ele vai estabelecer, por exemplo, quais comércios podem ser equiparados aos domésticos. Às vezes, aquele resíduo é perigoso, então ele não pode ser equiparado a um resíduo doméstico, porque ele não tem característica doméstico. E os resíduos originários da limpeza urbana. Então, por exemplo, os resíduos da varrição, em um caso muito simples, ele é colocado junto e coletado junto aos resíduos domésticos. Então, ali você tem um manejo dos resíduos domésticos de limpeza urbana, que são os resíduos sólidos urbanos. Então, nós temos, então, esse ambiente que é a regulação do serviço, as normas de referência da ANA, e nós temos um serviço que a lei diz lá no artigo 29 que tem que ter cobrança, mas nós sabemos que o serviço de limpeza é um serviço indivisível, ou seja, nós já temos uma súmula vinculante do STF que só permite a cobrança do serviço de manejo. Então, lá em 2021, a ANA editou a norma de referência número 1, aprovada, então, pela Resolução 79, que diz, então, sobre qual seria a forma, os parâmetros e como seria cobrado o serviço de manejo de sólidos urbanos, que é esses serviços que estão ali na coleta de resíduos e vai se finalizar lá na destinação final em aterros sanitários. Essa resolução, então, ela tem vários detalhes, vou explicar um pouco para vocês aqui o que a norma tem e o que ela objetiva, que é tratar da sustentabilidade econômica e financeira do serviço, para orientar, então, a incorporação da norma de referência. A ANA editou um manual orientativo, né, que é um manual que visa ali dar um passo a passo como você instituir a cobrança de forma sustentável e adequada, que você possa garantir uma boa prestação do serviço. E aqui, em 2023, a ANA editou uma instrução normativa, que é como ela vai acompanhar a adoção da norma, visto que uma norma de referência, a adoção dela, é condição para acessar o recurso ou não da União, então a ANA teve que editar um ato normativo para disciplinar como vai ser orientado quem adotou ou não a norma de referência. Então, já falei aqui, então, da norma de referência, número 1, né? Ela trata, então, sobre como será feita uma cobrança sustentável para o serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos, e essa norma ela foi editada em 2021, e ela dava um prazo até 31 de dezembro de 2022 para que os municípios, entidades reguladoras ou estruturas de prestação social regionalizada fizessem essas adequações. Então, um exemplo bem simples. A norma trata sobre cobrança. Aqueles municípios que não tinham cobrança e não era sustentável, teriam até 31 de dezembro de 2022 para instituir a cobrança e que ela seja de forma sustentável, além de alguns requisitos que a norma colocava para que essa cobrança fosse adequada. Em relação, então, quais seriam os requisitos adequados para uma cobrança? Os requisitos adequados para uma cobrança de serviço de manejo de sólidos o instrumento de cobrança, ele pode ser uma taxa ou uma tarifa. Isso já está na própria lei 11445, ela já tem essa disposição, então a norma reforça esse mecanismo. O ideal é que você faça a cobrança por tarifa ou por taxa. A norma deixa claro que você deve arrecadar o valor da receita requerida. O que é a receita requerida? É o quanto você gasta pela prestação do serviço. Um exemplo bem simples, se o município gasta R$100 mil por mês para fazer o serviço de coleta e destinação final, a receita requerida, que é o quanto você precisa para pagar o serviço, é de R$100 mil por mês. Então, esse seria um resumo bem rápido, que seria a receita requerida. O município, a norma deixa claro que as taxas tarifas podem ser por disponibilidade ou por uso efetivo. Ela trata também que aqueles usuários que não têm a cobrança não podem ser cobrados. Então, por exemplo, se você tem um setor em que não passa o serviço de coleta, você não poderia fazer uma cobrança por um serviço de coleta. A norma traz aqui, então, os aspectos gerais sobre como você pode fazer a cobrança pelo serviço.
nós temos que o documento de arrecadação pode ser uma fatura específica, assim como nós temos em água e esgoto. Você pode fazer um cofaturamento com o serviço de água ou um cofaturamento com outro serviço público, por exemplo, a energia. E, por fim, a norma diz que você pode fazer uma cobrança com o guia do IPTU, mas a norma não deixa isso como preferencial, porque nós sabemos que quando cobranças com o guia do IPTU tem alta inadimplência, e a alta inadimplência implica em você aumentar o valor da receita requerida. Por quê? Você deve arrecadar o valor para custear o serviço. Se você usa um documento que tem alta inadimplência, você vai ter que considerar essa inadimplência, aumentar o valor para aqueles usuários que pagam, para que você consiga arrecadar o valor necessário para pagar todo o custo do serviço. Então, por isso que a norma não recomenda de forma direta a utilização do IPTU, mas você pode fazer a utilização caso não tenha as opções de cofaturamento e faturamento específico. A norma traz aqui uma lista de parâmetros que podem ser utilizados para cobrança, né, consumo de água, frequência da coleta, característica dos lotes, né, como a área construída. Esses parâmetros são referenciais, porque ela não limita só a esses, mas são os que são mais comuns e mais utilizados. Por fim, a norma trata da estrutura de cobrança, que a estrutura de cobrança é você estabelecer quais são os usuários que vão ser passíveis da cobrança, né, de modo que você vai arrecadar a receita requerida, ou seja, se você tem um grupo de pessoas, um município, ele deve identificar todas as pessoas que devem pagar o serviço e dividir aquela receita requerida por todos os usuários que vão estar sendo prestados, né, então vão estar recebendo o serviço. E, por fim, a norma deixa bem claro que a cobrança deve ter a tarifa ou a taxa, ela deve ter a cobrança social, ou seja, para atender a norma da ANA, o município deve ter cobrança social. E, por fim, ele trata da cidade econômico-financeira, que é o que eu já falei anteriormente para vocês aqui, que é você arrecadar o valor da receita requerida para custear todo o custo do serviço, e essa arrecadação, ela deve ser de forma sustentável, ou seja, você tem que sempre garantir que o que você vai arrecadar vai cobrir todo o custo do serviço no longo prazo, ou seja, você deve considerar até investimentos de longo prazo na tarifa, caso haja esses investimentos de longo prazo. Então, assim, falei bem resumidamente o que é a norma de referência, os seus aspectos gerais. Agora eu vou falar para vocês quais os procedimentos para verificação de adoção dessa norma, que é uma condição para acessar recursos da União. A ANA, até dia 20 de maio de cada ano, ela vai publicar e divulgar aonde ela vai recolher essas informações. Então, por exemplo, de 20 de maio, a gente informou que vai ser aberto o sistema. Esse sistema, ele vai ficar aberto sempre de 20 de maio até 20 de agosto. Excepcionalmente, esse ano, o prazo foi prorrogado para 20 de setembro, ou seja, os municípios que têm cobrança e se adequaram à norma de referência da ANA e querem ter acesso a recursos da União para ano que vem, ele deve informar até 20 de setembro no site da ANA a instrução da cobrança com seus parâmetros. A ANA vai, então, recebendo essas informações então, até 20 de setembro. Ela, em 20 de outubro, vai comunicar aqueles que têm alguma pendência, vamos supor que o município não tenha cobrança social, e ele informou isso de maneira errada. Ele tinha, mas esse instrumento foi colocado que não tinha. Então, em 20 de outubro, a gente vai comunicar aqueles que comunicaram até 20 de setembro as eventuais pendências, para que elas possam ser corrigidas. E em 20 de dezembro a gente divulga a relação dos municípios que atenderam, ou seja, é uma lista positiva, a gente só vai divulgar aqueles municípios que atenderam a norma de referência, para que no ano de 2024 possa ter acesso a recursos da União, financiamento, emendas, todos os recursos geridos e operados pela União. Então, a instrução normativa, então, que vai levantar o que cumpre ou não a norma da ANA, ela estabelece 3 requisitos, que é ter entidade reguladora, ter cobrança instituída com a diretriz, como, por exemplo, cobrança social, e que essas cobranças sejam sustentáveis. Para o requisito de entidade reguladora, a ANA não vai cobrar nesse momento, eu vou explicar para vocês o prazo aqui no próximo slide. Os requisitos do instrumento de cobrança são informações sobre o instrumento de cobrança, como a cópia dele, se o regime é taxa ou tarifa, se o documento é arrecadado junto com a guia do IPTU e os parâmetros de cobrança. Nós temos o requisito 3, que é a atividade econômico-financeira, que é avaliar o quanto você gasta pelo serviço e quanto é arrecadado para avaliar se esse serviço é sustentável ou não. E de forma bem rápida, nós temos que os requisitos da norma, para você comprovar, eles serão divididos em 3 etapas. Este ano de 2023 está sendo recolhidas informações sobre a instituição do instrumento de cobrança com atendimento às diretrizes, como a cobrança social. Para o ano de 2024 será a atividade econômico-financeira, porque se você instituiu a cobrança em janeiro de 2023, a gente precisava estabelecer um prazo, então esse prazo para avaliar vai ser de 1 ano. Então, vai se avaliar o balanço desse instrumento de cobrança que foi instituído esse ano que vem se apresenta essas informações para comprovar se esse serviço é sustentável ou não. E em 2025, a exigência da entidade reguladora, porque a ANA ainda tem uma outra norma para tratar sobre governança de entidades, então foi estabelecido então que as entidades reguladoras para atendimento da norma só será cobrada a partir de 2025.
Aqui é a foto na página da ANA sobre o sistema de verificação, né, para a adoção da norma. Lá na página da ANA, se você for lá, você vai observar que tem essa foto lá. Só clicar e você acessa o sistema. Aqui é um link para você acessando a norma de referência, para estar lendo, o guia, o guia de preenchimento do sistema que vai ser apresentado, que eu vou apresentar agora para vocês o sistema para recolher essas informações sobre a comprovação ou não da norma, tá? Então, aqui é a equipe da ANA, aqui é um contato de e-mail para poder ser entrado em caso de algumas outras dúvidas, e agora eu vou compartilhar outra tela com vocês para tratar sobre o preenchimento do sistema. Vai ser bem rápido, tá? Tá. Vocês veem aqui a tela do sistema? Sim. Tá. Então, clicando naquele link lá, vocês vão acessar essa tela. O primeiro acesso, o usuário, né, que é o município, ele tem que gerar sua primeira senha de acesso. Então, vocês clicam aqui em gerar senha de acesso. Vai ser preenchido, então, aqui os dados, né? A pessoa que vai preencher do solicitante, preenche os dados aqui, CPF, nome, e vai ser enviado uma senha para que você consiga acessar o sistema. Então, você gera a senha, vai receber ela no e-mail que você cadastrou aqui. Recebendo essa senha, você entra aqui, volta na tela de login, coloca a senha, e aí você entra para fazer o preenchimento da adoção ou não da norma. Existe aqui uma tela de entrada aqui com as informações. Nesse momento aqui você vai registrar vai registrar o instrumento de cobrança. Neste momento aqui vai ser solicitado um ateste da LGPD, para que você ateste que você vai preencher as informações e que tem restrição de informações da Lei de Gestão de Dados, né? Será aberta, então, uma tela. Tá, pessoal, deixa eu só compartilhar, vou ter que entrar com outro aqui, porque esse número aqui já foi preenchido. Aqui, vocês vão assinar aqui um termo de uso e privacidade, que é da LGPD, vai dar o autorizado para preencher esse sistema, né, o termo de privacidade, e aí será aberto aqui, então, o sistema para ser preenchido. O sistema vai carregar as informações pré-cadastradas que nós tínhamos do SNIS. Então, nós temos aqui, por exemplo, as informações do município não podem ser alteradas, as informações de e-mail e telefone podem ser atualizadas. As informações do cadastrante, ele vai carregar, caso o município tenha preenchido, ele vai carregar as informações anteriores. Caso seja um novo cadastrante aqui, você identifique quem preencheu o ano passado, seja uma nova pessoa, você pode atualizar essas informações, né? Nesse caso aqui, eu vou prosseguir, já estão preenchidas. Você vai ter uma tela de opção da entidade reguladora. Nessa aqui, caso o município não tenha entidade reguladora, ele pode marcar que não tem entidade reguladora, e caso ele já tenha delegado a regulação, aqui vai carregar uma tela com as várias entidades reguladoras cadastradas junto à ANA, e você pode fazer o prosseguimento. Lembrando que esse requisito não é obrigatório, mas não é obrigatório você ter entidade reguladora, mas você deve marcar que não possui entidade reguladora, e tendo entidade reguladora, é recomendável que você marque ela aqui. Sobre o instrumento de cobrança, ele vai solicitar informações sobre a prestação, então ele pergunta se o instrumento é único ou não. Então pode ser o caso, a maioria dos municípios tem uma cobrança única, é a opção sim. E se algum Denner, Oi. Só te interromper um minutinho, na entidade reguladora, tem muitos municípios que são regulados em água e esgoto, ele não pode preencher aí que está regulado em resíduos, né? Isso, exatamente. Está devidamente conveniado na vertente resíduos, correto? Correto, isso. Aqui é só para a área de resíduos. É tudo referente à área de resíduos. É porque já teve alguns casos, o ano passado, que alguns, o CISAB regulava ainda, eles preencheram que o CISAB era agência reguladora de resíduos, mas era de água e esgoto. Sim, então nesse caso aqui, já deixando bem informado aqui pela Jéssica, que é só para a área de resíduos, tá? Aqui em relação ao instrumento de cobrança, é recomendado que vocês tenham já o instrumento em mãos, né? Eu vou fazer um preenchimento bem simples aqui, só para vocês terem uma noção das informações. Então, caso o município tenha um instrumento de cobrança, por exemplo, uma taxa, você vai informar quais são as informações da taxa, né? Então, eu vou colocar o caso aqui do instrumento de cobrança do município, que só prevê cobrança para coleta e destinação final. O regime de cobrança, uma taxa,
Quem criou a taxa foi uma lei aprovada na Câmara Municipal, e o documento de arrecadação é junto com a guia do IPTU. Vai ser realizado, então, aqui um anexo do instrumento de cobrança, ele vai ser anexado aqui. As informações complementares sobre o instrumento de cobrança, eu vou colocar aqui, por exemplo, que ele é cobrado em função da área construída. Lembrando que aqui vocês têm a opção de adicionar outro parâmetro, caso não tenha outro parâmetro, vocês podem colocar ele aqui, ele vai habilitar a opção outro, você pode colocar, por exemplo, um outro parâmetro de cobrança, que seja consumo de energia. Existe essa opção. Caso na lista de parâmetros aqui você não tenha aqui o instrumento de cobrança preveja. As categorias de usuário também, ela segue o mesmo critério anterior. Você tem já algumas categorias prévias e você também pode acrescentar outro. O valor cobrado, você pode ter fórmula paramétrica, vamos supor que o município cobra o valor em função da área construída. Então, é uma fórmula paramétrica. Ou vamos supor que a cobrança é fixa por domicílio. Se a cobrança é fixa por domicílio, então é um valor fixo por categoria. E aqui a informação, se você tem a cobrança social, vou colocar aqui o CAD único, você tem a opção de marcar não possui, e você tem a opção também de marcar outra e descrever qual a outra forma de cobrança social prevista na cobrança. Informado todos os campos para o instrumento de cobrança, você pode adicionar ele vai dar uma tela que foi salvo, vai carregar aqui as informações gerais sobre o seu instrumento de cobrança, né? É uma cobrança única, foi criada mediante lei, é apenas para as atividades com a destinação final e é em função aqui das características do imóvel. E aí você pode avançar. Uma ressalva aqui é que para você pode salvar o rascunho, ele vai salvar e vai para a tela de início, mas se você salvar o rascunho, o documento aqui que foi salvo, o upload, ele se perde. Então, quando você entrar no sistema novamente, você tem que inserir novamente aqui o documento nessa aba. Todas as informações dos campos são salvas, né? Do regime, instrumento legal, porém o documento aqui, ó, ele se perde, você deve adicionar ele novamente, caso você salve o rascunho, saia do sistema e entre novamente para poder fazer o preenchimento. Eu vou avançar aqui para a tela de prestação de serviço. Essa tela aqui é uma tela que trata como é prestado o serviço, ele é prestado mediante concessão diretamente. Se você marcar a opção sim, ele vai, nesse meu caso aqui, não está desabilitado, mas quando você marca a opção que é único prestador, ele desabilita a opção de selecionar as atividades de serviço e todas aquelas atividades de cobrança são carregadas. Opa, desculpa, não avançou a tela. Agora avançou. Agora eu estou na tela de prestador, tá, pessoal? Desculpa. Então, na aba do prestador, você pode falar se ele é prestado por um único prestador ou não. Se você habilitar a opção sim, ele desabilita aqui a opção das atividades. Se você falar que não, ele vai habilitar as opções que foram carregadas no instrumento anterior. Então, eu vou fazer um caso que você tem uma coleta realizada pelo município, né? Nesse caso aqui, um órgão de administração direta. Quando é um órgão de administração direta, você vai aqui agora depois classificar o responsável, né? Nós temos aqui a categoria, por exemplo, de secretaria. Caso o município seja na administração direta, você já pode adicionar diretamente o prestador, que ele vai carregar as informações do município, né? Se o próximo prestador não for um órgão de administração direta, vou colocar aqui agora para o caso da coleta, né? No caso da destinação final. For, por exemplo, um consórcio, que é uma entidade de administração indireta, você seleciona a opção consórcio, e nesse caso aqui, você tem que cadastrar o prestador. Você pode clicar aqui na tela cadastrar, ele vai abrir essa aba, você informa que o CNPJ do consórcio vai carregar as informações da razão social cadastradas na base de dados da Receita Federal. E aí ele vai aparecer aqui na lista, cadastrado aqui você pode adicionar. Nesse caso aqui, eu não fiz o cadastro, porque só para ambiente de teste, né? Então aqui nós teríamos então a administração direta, que é a secretaria, e nós teríamos aqui um órgão de administração direta, que é o consórcio. Só uma ressalva para essa aba aqui, existe uma dúvida muito grande em relação aos contratos de prestação de serviços, contratos de prestação 866. Um contrato 866 não configura um prestador de serviço. Então, por exemplo, se o município tem uma coleta realizada pelo município e um aterro sanitário contratado por 866, o prestador é único como município, porque o contrato de terceirização ele não é um prestador de serviço, ele só é um terceiro. Então, no caso, você vai cadastrar o responsável pelo contrato. Vamos supor que seja a própria secretaria que faça a coleta. Nesse caso, seria um único prestador de serviço. Então, aqui colocadas as informações, eu vou avançar na tela. Vocês vão para uma tela que apresenta as informações gerais aqui do
do que foi cadastrado, né, para fazer uma conferência, confere todas as informações que foram cadastradas, caso esteja alguma informação que você vê que não é a que é adequada, vocês podem voltar. Nesse caso aqui, agora eu vou concluir, ele vai aparecer uma mensagem falando se as informações são verdadeiras, né, que se você declarar informação errada vai constituir um crime, vocês podem salvar, e ele vai gerar aqui o comprovante, que comprova o envio das informações. Você pode baixar, e aí, nesse caso aqui, depois de finalizado, o sistema vai encerrar o preenchimento, e aí você vai ter a opção apenas de abaixar o comprovante de informações, que nesse caso aqui, ó, você vai entrar na tela de login novamente, vai apresentar só essa aba, em que você vai ter a única opção de baixar novamente o comprovante. E aí, nesse caso aqui, como é um sistema de teste, ele está dando erro. Eu vou sair da tela, vou descompartilhar aqui. De antemão, peço desculpa aqui pelo prazo, eu estou sendo um pouco acelerado, bem resumido aqui na apresentação, para a gente possa esclarecer um pouco mais as dúvidas agora, encerrada a apresentação. Jéssica, eu passo a palavra para você para poder fazer a moderação agora do... Ah, tá. Eu só vou pedir para a Fernanda fazer uma pequena apresentação aqui final. São 3 slides, pessoal, rapidamente, e a gente já abre a palavra para as perguntas, viu? Vocês fiquem à vontade. Apareceu? Obrigada, Jéssica, obrigada, Denner. Então, nós vamos trazer um pouquinho agora dos benefícios da regulação. Então, bem rapidamente, vou falar como aderir à regulação. O primeiro passo é a compreensão da lei, né, compreender a obrigatoriedade da regulação, como já foi explanado pelo Denner, que desde a lei 11.445, lá em 2007, já trazia a obrigatoriedade de ter uma agência reguladora e também dos instrumentos de cobrança. O segundo passo é a sensibilização, é a vontade do executivo. Então, é necessário que o Poder Executivo, os prefeitos, eles entendam essas obrigatoriedades e eles também queiram aderir à regulação, porque ele vai ser responsável por toda a articulação. O terceiro passo é a aprovação do legislativo. A lei traz que os convênios de regulação, eles podem ser feitos diretamente entre o executivo e a agência reguladora, mas a gente não recomenda que seja feito de forma direta, porque é importante dar maior transparência. Então, a aprovação do legislativo no âmbito da Arismig pode funcionar de 2 formas. Primeiramente, a gente tem a aprovação do convênio entre a Arismig e o município, e tem também a ratificação do protocolo de intenções, no qual o legislativo vai aprovar a entrada do município como consorciado Arismig. E o que muda é que os consorciados eles têm direito a voto nas assembleias. E, por fim, o passo 4 é o convênio de regulação, depois que o legislativo aprova. Pode passar, por gentileza. Agora, nós trouxemos aqui um comparativo entre antes da regulação e após a regulação. Então, nesses municípios foi feito um estudo da cobrança dos resíduos sólidos, e aí nós vamos apresentar agora. Boa Esperança, começando ali, antigamente ele tinha uma receita faturada de aproximadamente 1.500.000, era cobrado no IPTU, e a receita arrecadada era de aproximadamente 877 mil, ou seja, a inadimplência era muito alta, então ele faturava pouco e arrecadava menos ainda por causa da inadimplência. Após o estudo da regulação, foi levantado ali que a receita necessária, que aquela receita para cobrir os custos, era de aproximadamente 3.700.000. Então, olha como vocês podem ver como que era o déficit, né? Não cobria nem a metade do custo. Após a regulação, teve ali que a receita necessária mensal aproximadamente 308 mil, e a média do faturamento, porque isso já foi implantado no ano passado, esse estudo foi de 312 mil, ou seja, o município ele está conseguindo arcar com suas despesas. Campo do Meio, a receita faturada era aproximadamente 322 mil, o estudo levantou que a receita necessária era de 1.034.000, e aí a receita mensal seria 86 mil, e a média do faturamento foi 85.420. Então, a gente vê que ele também conseguiu faturar
suficiente para cobrir os custos. Três Pontas, ele não tinha nenhuma arrecadação, então ele arrecadava zero, e o custo dele, que a receita necessária, era de aproximadamente 3 milhões, que dá ali uma média de 275 mil, e a partir da média do faturamento, ele conseguiu faturar, né, 245 mil. Guapé, ele tinha uma receita faturada de 366 mil, a receita necessária dele era de 1.569.000, e ele conseguiu ali faturar um pouquinho mais do que era necessário. Divisa Nova e Bueno Brandão também não arrecadavam, nem faturavam nenhum valor. A receita necessária era de 257 mil para a Divisa Nova e para Bueno Brandão, 1.200.000 aproximadamente, e que dá ali a média mensal. Como os dois estudos foram implantados nesse ano, a gente ainda não tem dados de faturamento, mas pela prática dá para entender que eles poderão sim conseguir arrecadar o suficiente para cobrir as despesas. E é importante ressaltar também que o município de Divisa Nova ele utilizou o ICMS ecológico para custear uma parcela das despesas, então fez com que o custo dele diminuísse. Então vai a dica para os novos municípios que também, se eles quiserem utilizar o ICMS para cobrir despesa com resíduos sólidos, o valor da taxa ou da tarifa pode diminuir. Todos esses municípios aqui, eles implantaram o instrumento de cobrança é a tarifa, e alguns o cofaturamento é na conta de água e outros no IPTU. Pode passar. Então, em nome da equipe Erismig, eu agradeço a atenção de todos. Está aí os nossos contatos, para quem quiser, o nosso e-mail, o nosso site, e nós convidamos vocês para seguir as nossas redes sociais. Eu devolvo a palavra à Jéssica para ela abrir agora para as dúvidas. Muito obrigada, Fernanda, obrigada, Denner. Acho que foi, assim, fundamental a fala, né, de vocês todos. Vocês puderam observar aí, né, do começo ao fim da apresentação, a obrigatoriedade, né, não só da cobrança, a gente sabe que a cobrança sustentável traz muito benefício para a população, é questão de saúde pública, é questão de ter condição financeira para prestar um bom serviço à população, um serviço digno, de qualidade, né, tem que incentivar aí a coleta seletiva para diminuir a quantidade, né, de lixo que vai para os aterros. Vocês percebem que com a regulação, que é um estudo técnico, vocês conseguem obter aí a sustentabilidade. Vale frisar que é importante, muito importante, para conseguir, é o cadastro de usuário. Você tem que fornecer à entidade reguladora um cadastro de usuário que você vai conseguir cofaturar. Todos esses que já foram implantados foram cadastros assim mais atualizados e foram cadastros que eles conseguiram faturar. Porque se vocês fornecem um cadastro que vocês não conseguem faturar, vocês voltam a estaca zero, vocês não vão conseguir atingir a sustentabilidade. Eu deixo aberta a palavra para o pessoal aí, para os participantes que quiserem fazer perguntas. Marcelo Miranda levantou a mão. Fique à vontade. Pessoal, podem fazer pergunta no chat ou levantando a mãozinha aí no ícone, que a gente vai passando a palavra aqui. Bom dia, Jéssica, Fernanda e Denner, todos os presentes. Quero parabenizar a Erismig pela iniciativa, né, nessa manhã produtiva. Também ao Denner aí pela explanação, que foi muito rica, né, em detalhes. E eu queria aproveitar essa oportunidade para poder perguntar para o Denner o seguinte. Na verdade, duas perguntinhas. A primeira delas, eu queria ver como é que a Ana enxerga essa questão do subsídio que é previsto no artigo 29 da Lei de Saneamento, né? Porque, a princípio, o caput da lei, ele fala que os serviços de saneamento, ele terá a sustentabilidade assegurada por meio de uma cobrança, né? Soa, a meu ver, até como uma obrigatoriedade, né? Terá a sustentabilidade assegurada por meio de cobrança. E, em seguida, o artigo ele fala que é possível haver o subsídio por parte do titular. Como que seria esse subsídio? Porque não é, né, é quase que uma rotina a gente escutar isso, os municípios querendo instituir a cobrança,
mas não o valor total para conseguir atingir a sustentabilidade, de modo que eles querem subsidiar uma parte e cobrar outra parte. Isso é possível? A Ana vê isso com que olhos, né? Essa é a primeira, depois vem a segunda, né? Nossa, então Isso. vou responder então aqui a questão do subsídio. O que nós temos no próprio marco, lá na 11445? Eu falei aqui da primeira parte do caput do artigo 29, que é a questão da cobrança, então é obrigação, ele deixa, tanto que ele vem em primeira instância, né? Que você deve remunerar o serviço mediante cobrança. E aí ele coloca vírgula, aí coloca quando necessário, mediante subsídios tarifários ou fiscais. E aí o que você tem que fazer uma leitura da lei, que é vamos falar assim, que é uma obrigação que a gente tem que seguir, que é, você pode utilizar subsídios quando necessários. Não há nenhum impedimento você utilizar o subsídio, porque ela já está no caput do artigo 29. Mas você tem que acumular outros dispositivos da lei. O que a lei fala lá nas definições? Ela define subsídio. O subsídio é um instrumento de cobrança, é um instrumento econômico para viabilizar não vou replicar o texto na íntegra, mas se a gente for ver lá, o subsídio é um instrumento econômico para viabilizar a prestação de serviço para pessoas de baixa renda, vamos falar assim. Então, o que a lei diz? Você lê o caput do artigo 29 e depois vai dando definições. O que lá nas definições fala? O subsídio é apenas para cobrança social. Então, caso você despende um valor para subsídios, e ele for um subsídio fiscal ou um tarifário, que eu já vou explicar aqui agora, ele só deve ser destinado aos usuários de baixa renda. Então, vamos supor que você tem vou dar um exemplo simples, o município tem 10 mil habitantes, desses 10 mil habitantes, os 10 mil vão ser cobrados 100% da área, que é vamos supor que seja o melhor dos mundos, e desses 3 mil, eles estão cadastrados no CAD único. O CAD único são pessoas, então, que estaria habilitado à cobrança social, então você poderia subsidiar aquela cobrança social para aquelas 3 mil pessoas. Né? E o subsídio, ele pode ser de duas formas. Você pode ter um subsídio tarifário, que é entre os seus próprios usuários, né? Que aí, no caso, você tem um usuário pagando um valor maior e o outro para poder subsidiar o outro. Então, um exemplo simples. Tarifa média de R$10. O usuário convencional, 12. O usuário, que seria, vamos supor, o de cobrança social, pagando uma tarifa de 5. Então, você acrescentou R$2 para que você possa viabilizar um desconto de 50% para a cobrança social daqueles que não têm condição de pagar o valor no integral, né? Isso é o tarifário. Nós temos o subsídio fiscal, né? E o subsídio fiscal, ele se divide em várias formas, né? Você pode subsidiar o prestador de serviço e outras formas, né? E você tem a subvenção, que é o pagamento direto daquele valor, né? Então, assim, o que seria, o que a norma pode fazer em termos de aplicação do marco legal de saneamento? O subsídio, você só vai aplicar ele quando necessário, né? Esse quando necessário é aberto, mas a lei necessariamente obriga que o subsídio você só pode ser alocado para cobrança social. E aí, se você vai ser tarifário ou um fiscal, e o fiscal você ainda vai colocar ele mediante a subvenção, que é você pagar esse custeio direto, como por exemplo o ICMS ecológico, é uma discussão do titular, mas ele está limitado a essa questão legal. E é o que vai estar na norma quando for fazer a avaliação da cidade econômica financeira. Tanto que na instrução normativa, a gente já tem lá um item que trata dos subsídios tarifários e fiscais. Perfeito, Denner. Acho que ficou claro isso. Na verdade, no caso de ser taxa, por exemplo, seria possível, então, implantar uma taxa social, digamos, como é feito com a tarifa, né? É obrigatório. Sim, sim. Assim, não há impedimento nenhum da estrutura tarifária ter essa cobrança social e que ela tenha níveis diferentes. A norma de referência, ela é muito ampla, se você for ler ela, você vai ver que ela permite quase tudo. Ela quase não proíbe nada, porque o país é gigantesco. Então, você pega do Rio Grande do Sul a Amapá, a diferença de condições de cobrança é muito grande. O que existe são pequenas condições, que é o caso da cobrança social, né, que a norma obriga a gente ter. A cobrança só pode ser mediante taxa ou tarifa, né? E a norma tem algumas recomendações, que é você cobrar preferencialmente por tarifa, porque a tarifa, ela tem um regime de arrecadação que acompanha a prestação do serviço. Porque se você for ver uma taxa que tem uma cobrança anual, ela tem um fluxo de caixa muito ruim para você onerar o prestador. Então, a norma tem essas pequenas recomendações em relação ao instrumento de cobrança, para você poder utilizar ele da melhor forma, para garantir a estabilidade econômica financeira do serviço.
Perfeito. Vamos utilizar bastante aí esse argumento. Agora, a segunda pergunta é, assim, quando a norma de referência número 1 saiu, né, eu confesso que particularmente eu fiquei até um pouco preocupado na época, porque ela não tratou da limpeza urbana, né? E você falou durante a sua apresentação que realmente o serviço de limpeza urbana estaria excluído da cobrança, né? Justificado, bem justificado por você. Porém, assim, é engraçado que a lei 11.445, ela não separa, quando ela vai definir o eixo do resíduo sólido, ela não separa a limpeza urbana, né? E assim, na prática, durante a prestação do serviço pelos municípios, a gente vê essa dificuldade também, né, de separar esse serviço. Por exemplo, você citou que é possível que os resíduos decorrentes da limpeza urbana sejam destinados conjuntamente aos resíduos sólidos domésticos, né? Então, assim, como é que o prestador pode fazer para poder custear esse serviço, né, de forma adequada, porque considerando ainda mais que vai existir despesa, por exemplo, com a destinação dos resíduos da limpeza urbana. Quem vai pagar essa conta? Né, o prestador dos serviços, através de um subsídio cruzado com o serviço de manejo de resíduos sólidos? Tá. Então, essa pergunta ela já está até na norma. Eu reconheço que a gente conhece o serviço e sabe que separar a limpeza e manejo, em alguns municípios é muito complicado, porque os serviços são prestados em conjunto, até para você segregar a mão de obra, porque muitas vezes dela é compartilhada, né? E tem essa dificuldade muito grande, né? Mas aí, assim, eu vou falar em aspectos práticos, né? Nós sabemos que em alguns dos casos, a cobrança ela é feita por estimativa. Então, vamos supor o município que monitore a quantidade de resíduos disponibilizados em um aterro sanitário, vamos supor 10 toneladas, para 10 mil habitantes, 1 quilo por habitante dia. E você tem lá um histórico bem consolidado do consumo de água, né? Que, teoricamente, o consumo de água você tem uma relação direta entre quantidade de pessoas e o volume consumido. Então, você faz uma estimativa ali que ela tende a aproximar melhor a quantidade de resíduos com o consumo de água. Então, seria uma proxy que ela tende a ser menos negativa do que outras proxies, como, por exemplo, a frequência de coleta. E aí, qual que é o ponto? No caso dos resíduos da limpeza urbana, essa proporcionalidade. É fazer uma avaliação naqueles casos, municípios que têm uma boa segregação dessa atividade, que façam coletas individuais, você mensurar e estimar ali o quanto é a parcela do manejo da limpeza dos resíduos domésticos. E a norma, ela tem lá no dispositivo que está nas definições, se você for na definições de usuário, ele fala quem que é o usuário, é pessoa física, jurídica, potencial, gerador de resíduos sólidos. E lá no final ela fala, o município, Distrito Federal, como o usuário dos resíduos da limpeza urbana. Quem que é o responsável pelo pagamento do manejo da limpeza urbana? É o município. Se você pensar dessa forma, você tem os usuários convencionais, que são os domésticos, vamos falar assim, aqueles que foram equiparados, né, dos resíduos industriais, comerciais, de serviços que têm características de resíduos domésticos que foram equiparados pelo titular, e você tem o da limpeza urbana, e o da limpeza urbana, quem que é o usuário? Não é as pessoas físicas, é o município, Distrito Federal, como o gerador, porque aquele resíduo, ele vem da atividade de limpeza urbana, e quem que é o responsável por dar garantia ao asseio geral? É o município. Então, o município é o responsável gerador daquele resíduo da limpeza urbana. E aí, no caso, você tem que fazer, então, separar, segregar, no meio mais ótimo possível segregar a parcela do manejo, caso você tenha esses dados, caso não, você tem que fazer uma estimativa, uma proxy, para poder cobrar o município a parcela dele como usuário. Então, você tem um município, sei lá, cobrando a fatura, você vai cobrar uma fatura do município pela limpeza urbana, vamos supor, 10 toneladas. 2 toneladas foi da limpeza urbana, que foi para o serviço de manejo, porque a gente tem que pensar isso também, né? Às vezes, alguns serviços da atividade de limpeza urbana não vão para o manejo. São exceções, mas pode ocorrer, né? Essa parcela, você vai cobrar a fatura dele das 2, 3 toneladas que ele está colocando no serviço. Seria isso, assim, um resumo bem breve. A gente pode detalhar mais ainda sobre metodologia, mas é isso que a norma dispõe de uma maneira bem prática. Beleza. Não, perfeito. Agradeço muito aí. Muito obrigado. Denner, só para eu me localizar aqui no tempo, quanto tempo que nós teremos para responder as perguntas? Tem 2 no chat. Vamos até 11h45. Tá, joia. Eu vou fazer a pergunta da Renata. Aí ela falou assim, desculpa, ficou errado, Rosane Alves. É Renata ou Rosane? Depois coloca aí pra gente.
mas eu acredito que é a que respondeu, que é de Maringá. Ela falou assim: bom dia. Quando o aterro é terceirizado e encontra-se em outro município, deve ser realizada a fiscalização em loco para verificar o destino dos resíduos? Bom, aí é uma questão de bem pontual de prestação, saiu um pouco fora do conteúdo da norma. Mas, assim, o município ele não há impedimento de fazer nenhuma contratação, né, da prestação adequada. Tanto que, dada a escala do serviço, muitos aterros sanitários não vão estar sendo locados no próprio município, né? O que não, se for para dar uma recomendação de uma boa prática, o aterro sanitário ele tem que estar licenciado, garantindo uma prestação adequada, né? Então, recomendação: a destinação adequada em aterro sanitário. Um aterro sanitário só é reconhecido quando ele é licenciado. Aterros que não são licenciados não são aterros sanitários, são disposições inadequadas. Então, para que você possa fazer a cobrança daquela destinação para aquele aterro sanitário, ele tem que ser reconhecidamente como uma destinação adequada, tem que estar licenciado, e no caso, as operações de fiscalização, é recomendado, a gente reforça sempre aqui, que você tenha você tenha a delegação da regulação, para que a entidade faça a verificação do cumprimento do plano de saneamento básico de resíduos sólidos e dos contratos para fim de verificar se a prestação está sendo adequada. Porque nós temos um instrumento na lei que a entidade reguladora ela vai verificar os cumprimentos dos planos e dos contratos. Por que ela tem esse instrumento? Para garantir que o planejamento de longo prazo e o que foi contratado, aquele custo do serviço, está sendo adequado. Então, a gente tem esse fechamento. Então, assim, delega a regulação e a regulação vai fazer esse acompanhamento da boa prática da prestação com a norma que ela tem, juntamente com se aquele serviço é adequado ou não para verificar essa fiscalização, independentemente da localização do aterro. Porque tem aterros hoje que estão a mais de 200 km de distância de onde é realizada a coleta. Renata, né? Renata, ficou claro? Se você quiser colocar no chat, quiser abrir o áudio também, fica à vontade. Eu vou passar a palavra para o Dr. Marlon, depois tem mais uma no chat. Bom, alegria imensa estar com vocês aqui nesta manhã de hoje. Denner, parabéns, viu, pela tua exposição. Maravilha. Ô, Denner, eu quero fazer a seguinte pergunta. Eu até mais ou menos imagino que você vai responder, mas eu queria ver isso contigo. Algumas cidades brasileiras, sobretudo as pequenas, acabam, dentro dessa ideia, né, de manter a cidade limpa, organizada e tudo mais, acabam recolhendo resíduos que seriam submetidos, em tese, à logística reversa. Vamos colocar aí pneus, um exemplo mais claro que a gente tem aí, pneus. Então, para não ficar aquela coisa toda, saúde pública, pneu ali jogado e tudo mais, acabam recolhendo isso também. É um resíduo que não se enquadra no resíduo doméstico, necessariamente, que é um resíduo submetido à logística reversa. Aí a pergunta é: as prefeituras recolhem isso, acondicionam isso, tem despesas com isso, não só esse tipo de resíduo, às vezes outros também, e acabam tendo gastos com isso. Seria possível, na tua visão, a gente incluir também isso? E às vezes não consegue identificar quem é que jogou. Seria possível a gente colocar isso também na cobrança de manejo de solos urbanos? Eu acho que você já sabe a resposta, né? Não tem como você fazer essa cobrança na taxa de resíduos, porque, assim, o que é o fato para cobrança pelo serviço, né, que está na lei? É o quanto você utiliza do serviço, né? Eu vou falar um pouco aqui sobre a parte de cobrança, e aí a Zilda, que é a nossa colega aqui da ANA, vai tratar um pouco dos aspectos técnicos da logística reversa na política nacional, tá? Então, assim, o que se tem? A cobrança só pode ser realizada mediante o quanto você utiliza. O resíduo da logística reversa, ele não está incluído no manejo. A gente tem isso bem claro na lei, que ele não faz parte, ele não é um resíduo sólido urbano. Tanto que, se você for olhar a designação da lei, é produtos e embalagens sujeitos à logística reversa, não é um resíduo. Então, assim, só pela definição do termo, esses produtos e embalagens, por exemplo, os pneus, eles não fazem parte do serviço de manejo de sólidos urbanos. Se ele não faz parte do serviço de manejo de sólidos urbanos, você não pode fazer essa cobrança para o usuário ou colocar ela dentro, vamos falar assim, como custo para o serviço. Pode haver, em uma exceção muito grande, nos serviços de limpeza urbana, você ter a atividade de limpeza de disposições irregulares. E naquela atividade, você recolher aqueles resíduos. Mas ele foi um resíduo que foi oriundo da atividade de limpeza urbana. Não foi porque o município disponibilizou aquela atividade, aquele resíduo chegou àquele ponto. Mas se ele é da limpeza urbana, aquele resíduo, que é aquela atividade,
ele não pode ser colocado como valor no custo da taxa da tarifa. Então, esse seria resumidamente para você, assim, qual que é o cenário? Não pode se repassar esse custo para o usuário, de forma nenhuma, porque se você repassar o custo da logística reversa mediante taxa de tarifa, você estaria cobrando um custo que não é fato gerador do usuário, e aí você pode ter complicação com o seu instrumento de cobrança, não vai de acordo com a súmula vinculante, eu acho que é 29, lá do STF, que diz que a cobrança é válida desde que seja para o serviço de manejo de resíduos sólidos. Então, resumidamente, é isso que a gente tem. Eu vou passar a palavra para a Zilda, que ela vai falar bem melhor que eu sobre logística reversa, tá? Bom dia a todos e a todas. Marlon, excelente a tua pergunta. A questão dos pneus, ela é acompanhada desde o CONAMA em 2002, né? Então, assim, já é bem anterior, aí, 8 anos anterior à lei de resíduos sólidos. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente, Tá. Zilda. Então, assim, já naquela época, só com a resolução do CONAMA, já era bastante complicado, em alguns municípios que faziam esse recolhimento, chamar a indústria para recolher, para buscar e destinar. Mas isso ainda era possível. A gente tinha no IBAMA, eu sou analista ambiental do IBAMA, estou cedida para a Ana já há 2 anos, mas a gente tinha no IBAMA assim, a abertura com a ANIP e com a Reciclanip, que foi a gestora criada para isso, de cobrar. O município nos ligava, olha, eu estou cheio de pneu aqui, a ANIP não está vindo buscar, a gente ligava para eles e eles iam. Era até uma coisa quase que informal, mas funcionava. Pois bem, com a Lei 12.305, veio o entendimento da responsabilidade compartilhada e encadeada pelo ciclo de vida dos produtos. Eu, modestamente, aqui eu digo que a lei cometeu uma falha. A lei não dá nenhum indício de como a prefeitura vai negociar esse produto coletado, que é obrigação de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Ela fala no parágrafo 7º do artigo 33 da 12.305, que isso vai ser negociado. Se os serviços municipais de limpeza pública desempenharem alguma tarefa que é de competência de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, eles deverão ser remunerados para tal, mediante acordo prévio. E esse acordo prévio é que é a confusão. Então, o que eu sugiro? Pela experiência que eu tenho. Se vocês tiverem no Estado problemas mais sérios em relação ao descumprimento, principalmente daquelas cadeias de produtos onde já tem algum acordo setorial, onde já tem decreto, a sugestão é que o órgão estadual de meio ambiente, junto com a agência reguladora, ou a agência reguladora procure o órgão estadual de meio ambiente e procure fazer um termo de compromisso com a indústria naquele estado. Então, assim, é essa sugestão que eu teria, que foi o que a gente tentou colocar de pé no Ministério do Meio Ambiente, para que o acordo setorial nacional, o decreto nacional, ele pudesse ter uma efetividade local. Não é uma tarefa fácil. O ideal seria que a gente conseguisse baixar um decreto que dissesse como essa cobrança efetivamente vai ser calculada e vai ser feita pelos municípios dos fabricantes, importadores e distribuidores. Então, assim, não tenho uma resposta, eu tenho alguns indícios de como isso. O resto dele já respondeu. A gente não pode colocar dentro da cobrança algo que não é de competência do município. E isso não é de competência do município. Tem que ser pressionado. Eu vou dar um exemplo do Mato Grosso do Sul. Lá em 2016, 2017, quando a gente já tinha aí um tempo de assinado do Acordo Setorial de Embalagens, no Mato Grosso do Sul, um procurador lá, o doutor Luciano, ele fez
um cálculo de quanto o Estado estava gastando, e o Estado não tinha, naquela época, acho que tinha um ponto de coleta em Campo Grande, não tinha mais nada além disso. Então, ele fez isso, chamou a indústria, assinou termos de compromisso com a indústria, e com isso ele conseguiu fazer com que aumentasse os pontos de coleta, com que as prefeituras não ficassem refém de ficar coletando esse tipo de resíduo e não recebendo nada em troca desse serviço. Pneu é um problema de saúde pública, e eu acho que, às vezes, a prefeitura precisa ter a estratégia de fazer um acordo prévio com a Reciclanite e, eventualmente, coletar, porque vai encontrar o pneu disposto de maneira inadequada, mas, pelo menos, fazer com que eles recebam eles de volta e destinem de maneira adequada. Pelo menos isso, que já é um custo muito mais alto do que a coleta nesses casos. Não sei se eu atendi aí as tuas dúvidas, Marlon. Obrigada, doutor Marlon, pela pergunta. Obrigada aí pelas respostas, Zilda e Denner. Denner, antes de ler a pergunta do chat, eu queria te pedir, enfatizar, é uma pergunta, e pedir para que você enfatize o que acontece com o município que não responder às informações, né, que você apresentou aí no formulário até dia 20 de setembro. Quem não tem cobrança, o que isso pode acarretar para o município futuramente? Tá. Eu havia falado que a Ana vai receber essas informações e vai publicar uma relação daqueles atenderam e não atenderam, com vistas à União a avaliar a gestão de recursos, né? Na prática, o que vai acontecer? Esse ano nós estamos avaliando a cobrança, quem institui a cobrança com as condições lá, por exemplo, cobrança social. Em dezembro a gente divulga quem atendeu ou não. A partir do ano que vem, ou seja, a partir de 31 de janeiro, desculpa, a partir de 1º de janeiro de 2024 até 31 de dezembro de 2024, todos esses municípios que vão estar nessa lista que atendeu a norma, ou seja, instituiu a cobrança, com cobrança social, eles vão atender à norma de referência e eles vão estar habilitados a receber recursos da União. Então, vamos pegar 2 exemplos simples. O município recebeu uma emenda parlamentar para a aquisição ou para a construção da unidade de transbordo. Se esse recurso for contratado em 2024, ou seja, porque essa lista não está valendo, em 2024, quando for avaliado lá pelo órgão gestor, vamos supor, o Ministério, para ceder esse recurso, ele vai ver se ele atende ou não a norma da ANA, que é ter cobrança, com os outros critérios que o Ministério pode ter. Vamos dar um exemplo. ISNIS. O município para ter acesso ao recurso da União, ele precisa preencher todo ano lá o Sistema Nacional de Informação e Saneamento Básico. Além dessa informação que o Ministério cobra, a norma também vai ser obrigatória. Se ele estiver na relação, recurso está liberado. Se ele não tiver, o município vai estar em pendência, ou seja, ele não vai ter acesso a esse recurso da União. Por exemplo, o caso da emenda, que é um recurso direto da União. Mas você pode também ter os recursos geridos. Então, por exemplo, o município está participando de um consórcio. Esse consórcio vai viabilizar um recurso com o BNDES para que seja contratado ou construído, por exemplo, um aterro sanitário entre os consorciados. Vamos supor que, no caso, uma opção individual. Acho que é mais fácil o exemplo. O município vai lá precisar de 5 milhões para terminar uma ampliação do aterro sanitário. Vai pegar esse recurso, sei lá, com o Banco do Brasil, Caixa ou BNDES. É recurso gerido e operado pela União. Ele não vai ter acesso, porque o financiador vai ter que verificar se ele adota a norma ou não. Então, na prática, vamos falar assim, o incentivo para você adotar a norma é que você adotando a norma, você pode ter recurso a acesso da União. Por que eu falo incentivo? Porque a lei não coloca punições, porque isso é uma condição de acesso a recurso. Você não acessar o recurso não é uma punição, porque a punição é quando você recebe lá uma multa ou outras sanções. Isso é uma forma de você alocar os recursos mais eficientes. E por que isso? Municípios que não tinham cobrança e receberam recursos para a União, por exemplo, para em aterros sanitários, quase todos esses municípios, porque não tinham a cobrança, não conseguiram manter a operação, porque não tinham recurso para manter aquela prestação, saíram de um recurso, saíram de uma destinação final adequada, com recurso da União, e voltaram para a disposição adequada. Então, a norma, ela visa fechar o ciclo. Não adianta você disponibilizar um recurso que não é sustentável, e a norma vem justamente para fechar esse arcabouço, que é um caso muito clássico que a gente tem com os aterros sanitários que foram construídos pela FUNAS para o município de pequeno porte,
como não tinha recurso para operar ou não tinha um recurso para poder conceder o serviço, esses aterros sanitários viraram lixões. Obrigada, Denner. Eu acho que essa sua fala foi muito importante aqui agora, né? Todas, inclusive. É bom atentarem, pessoal, né? Quem está aí participando, né? Quem levar isso aí para os prefeitos, porque às vezes não instituindo a cobrança, não tendo a cobrança sustentável, pode prejudicar, entre aspas, aí o município futuramente, né? Eu vou ler a pergunta do chat, na sequência, Larissa, eu te chamo para você abrir seu áudio. Desculpa se eu vou falar errado, Et Rocha, Cruzeiro do Sul do Acre. Muito bom, hein? A pergunta, Denner, se não for você, se você quiser repassar, mas eu acredito que vai ser você mesmo. Com relação ao instrumento de cobrança no formulário, quando o valor arrecadado das taxas pelo município não cobre as despesas das atividades do serviço, o que deve ser feito? Pode preencher o formulário normalmente? Para esse ano de 2023, a gente não faz nenhum recolhimento ou cobra qualquer informação sobre sustentabilidade, o quanto arrecada e o quanto é gasto pelo serviço. O único critério para avaliação é instituir a cobrança. Nós temos lá são 3 etapas para a verificação de adoção da norma. A primeira etapa é instituir a cobrança com as diretrizes da norma. Então, por exemplo, ser uma taxa ou tarifa, ter cobrança social. Esse instrumento de cobrança, ele prevê usuários, tem uma estrutura de cobrança que você consiga identificar. Ele apresenta mecanismos lá, o documento de arrecadação, ele pode ser junto com a guia do IPTU, faturamento específico, cofaturado. Então, essa é a regra para 2023. Tanto que se você abrir o formulário lá, você vai ver que não há nenhuma exigência sobre o quanto você arrecada e quanto você gasta. É só se você instituir as informações do instrumento de cobrança. Para o ano que vem, em 2024, porque o que é uma atenção especial? Como é uma norma que trata de cobrança, nós temos que avaliar isso ano a ano, porque você pode ter um ano que o serviço é sustentável e o outro ano não. Então, não é você não atende ela uma única vez como um contrato, por exemplo, se não houver nenhuma modificação ao longo do tempo. Então, você tem que verificar. Então, como vai ser feito esse processo? Você institui a cobrança até ano passado, conforme a norma. Esse ano você comprova que foi instituída a cobrança. No caso da norma, a gente tem um período de 1 ano para avaliar o quanto você arrecadou e quanto você teve de custo, para avaliar se sustentável ou não. E aí, ano que vem, você apresenta o quanto essas informações, né? E a partir de 2025, a gente vai cobrar como função da norma a entidade reguladora. E aí um detalhe importante. Quando for 2025, a entidade reguladora é obrigatória. E quem vai ser responsável por avaliar e preencher as informações vai ser a entidade reguladora. Então, assim, o município vai responder as informações esse ano e ano que vem. A partir de 2025, quem vai dizer se a cobrança é sustentável ou não é a entidade reguladora, porque é pré-requisito você ter entidade reguladora e ela vai ser responsável por cadastrar as informações. E a gente reforça mais ainda o papel importante aqueles que têm cobrança, pensar viabilizar a sustentabilidade, se adequar. Aqueles que têm cobrança e não têm entidade reguladora vão atrás da entidade reguladora, e aqueles que não têm a cobrança e não têm entidade reguladora, procurem a entidade reguladora para ajudar você a implementar um instrumento de cobrança adequado. Obrigada, Denner. Fazer uma contribuição, Eti, aqui em Minas Gerais, nós da Arismig, nós temos orientado para os municípios que já possuem a cobrança de taxa, que eles, como é taxa, para ter a cobrança sustentável, ano que vem, que é o que a Ana vai cobrar de vocês, que vocês preenchem, eles têm que fazer alguma coisa esse ano ainda, porque a taxa ela tem que ser provada no ano anterior para conseguir faturar, arrecadar o ano que vem. Então, assim, seria interessante já estar verificando essa questão da cobrança, porque se não provado até 31 de dezembro, o ano que vem, o município não vai conseguir provar essa sustentabilidade aí. Não é isso, Denner? Exatamente. Larissa, eu vou passar a palavra para a Larissa, que levantou a mão. Bom dia a todos, pessoal. Meu nome é Larissa, né? Eu trabalho no Consane, que é o Consórcio Regional de Saneamento Básico, atendendo diretamente o município de Nepomuceno. Eu agradeço, Denner, pelos esclarecimentos, né? E eu fiquei com uma dúvida. Eu preenchi o formulário, né? Para o município de Nepomuceno, e na hora de gerar o protocolo em si, ele deu erro. Ele foi gerado, mas não aparece o nome do município, outras informações também, como a única coisa que aparece é o CNPJ. Não aparece o nome do município, código, e-mail, as informações que eu preenchi lá, né,
no portal, foi gerado com erro. Eu não sei se é só comigo que está acontecendo isso, aí eu queria trocar essa ideia com você. O que acontece? Eu já vou até falar para você o que aconteceu. Vocês lembram de um apagão que teve nacional, que derrubou a energia no Brasil todo? Aquele apagão, ele especificadamente, ele gerou um problema de protocolo no sistema. E o que aconteceu na prática? Ele deu um erro, mas assim, a gente não perdeu as informações de quem enviou. E aí gerou esse erro lá. E assim, o que eu reforço? Se você recebeu o protocolo com o CNPJ e está seu número, eu já até vi aqui o município preencheu, você já enviaram as informações. Então, assim, já está atendendo a nova. Acontece que esses municípios que tiveram essa janela, porque a gente tinha até aquele prazo de 20 de agosto, alguns municípios ficaram nessa janela, acho que de 3 a 4 dias, e assim, a gente tem um número de municípios aqui, a gente tem até monitorado, já está separado, que pegaram essa janela, em que era um pouco antes, deu um bug no sistema, derrubou as informações e não conseguiu gerar esse protocolo adequado. Aí o que acontece? A gente recomenda, se você quiser o protocolo com as informações completas, você acessa ele novamente, e aí você baixa o protocolo. Se a informação, se persistir esse erro, você pode entrar em contato aqui, eu até recomendo que você pode entrar em contato pelo telefone nosso aqui, vou até colocar no chat, que é o 61-DDD 2109-5693, que a gente vai individualmente e resolve esse problema, porque a gente já tem aqui esse problema específico. A queda no sistema deu um problema no servidor, e esse problema no servidor impediu que essas informações ficassem registradas de uma forma, que vocês conseguissem ver no protocolo de envio. Mas assim, você está com o protocolo de envio e tem um número, você já atendeu o disposto na norma, você pode ficar bem tranquila quanto a esse quesito. Não, que ótimo. Mas eu já até entrei novamente no portal, tentei fazer o download de novo, mas está dando um erro. Ele fala erro ao gerar o protocolo, eu não consegui. Eu vou ter que abrir um protocolo específico para o seu município, porque aí no caso, esse requisito bem específico para você baixar o protocolo com as informações completas, eu consigo até acessar aqui, assim, a gente pode, na hora que sentar em contato aqui, eu consigo até acessar e falar as informações que foram cadastradas lá, mas é que esse foi um caso bem específico de uma queda de energia que acertou o servidor para um município que estava preenchendo na hora que o backup estava refazendo, então assim... Foi bem específico, né? Não, mas assim, já tendo o número de protocolo e o CNPJ, né, então eu já posso ficar mais tranquilo, né? Tá. Esses casos que estão erro, pessoal, o que acontece? Vocês podem, se vocês ligarem e não atender, aí assim, a pessoa aguarda um momento que às vezes tá em outra ligação, mas a gente espera que eles sejam solucionados essa semana, porque assim, é um erro que era específico, o pessoal está trabalhando para resolver tudo automático, tá? Então assim, se não deu certo essa semana, pode entrar na semana que vem, mas eu digo assim, se você tá com o protocolo de envio, pode ficar tranquilo, porque isso é só um erro mesmo do sistema para não apresentar as informações que você colocaram, mas vocês atenderam o disposto na norma que é enviar as informações, então aqui a gente não pode falar que vocês não atenderam, tá? Obrigada, Dani. Larissa, obrigada pela sua participação, foi muito importante, que pode ser e foi aí, né, o que aconteceu com mais gente está aí no chat, Rosane, de Limeira do Oeste, aconteceu a mesma coisa, disse que inclusive tentou agora e mais uma vez deu erro, Denner. Eu acho importante, porque às vezes ela tem lá o protocolo, né, que preencheu, mas às vezes as informações pode ser que não salvaram, né, acho que é importante verificar isso, porque às vezes o que elas enviaram não é o que vocês, né, ficou gravado lá, é importante dar uma olhadinha. Pessoal, nós temos... Só antes do pessoal, se vocês puderem colocar os e-mails e os contatos telefônicos que aconteceram esses erros, para a gente ver aqui no chat, eu coleto eles e faço o retorno, pode ser? Coloque também, Denner, seu número aí no chat, para quem quiser, caso, né, tem até dia 20, ainda tem um prazo, né? Pessoal, nós temos 6 minutos, né, até 11h45. O César levantou a mão. César, eu te dou uns 2 minutinhos, porque para a gente encerrar no tempo, fique à vontade. Tá bom. Bom dia a todos. Eu estava notando que o Marlon falou da logística reversa, resíduos sólidos urbanos e domésticos. E a gente que está mais ligado ao saneamento, nós estamos gerando outro tipo agora de resíduo, que são os lodos de ET e provavelmente o lodo de ITA, né? Geralmente classificados pela IN13 do IBAMA. Só que eu acho que o custo disso, apesar da gente usar a estrutura final de disposição final de aterros, né, ela deve ficar pela conta da água ou entrar na tarifa do esgoto, certo? Mas são coisas que vai ser gerada e não são poucas.
ou a gente faz uma disposição pela CONAMA 489, né? E vamos incorporar isso nos custos de resíduos gerados pelo município. Era isso. Só para entender aqui, César, no caso, você está falando daqueles resíduos operados de ET, qual que é o outro? Ou de água, né? Tá. O que sobra do fundo do decantador depois de seco. Tá. Esses resíduos, eles são específicos, eles são resíduos de saneamento básico. Então, assim, ele é toda a carga do prestador de saneamento básico. Ele não pode ter vinculação nenhuma com o serviço de manejo de sólidos urbanos. Isso é da 12.305, assim. No caso aqui, lá na 12.305 a gente tem uns resíduos contra a origem, né? Eu acho que é 11 ou 13 resíduos. A norma da ANA trata só dos resíduos sólidos urbanos, que é a aliena A, B e C. Esse que é o dos resíduos de saneamento básico, ele tá, acho que não sei se é a aliena G ou F, alguma coisa assim, e todo esse curso, operação, gerenciamento, destinação adequada, está toda a carga do prestador de água e esgoto. O aterro sanitário pode depender do operador, ele pode até receber, mas ele não pode de forma nenhuma ser a gestão e o custo desse serviço, ele pode ser trago para o serviço de manejo de sólidos urbanos. Tá bom. Pessoal, mais alguma, né, perguntinha? Só Zilda? falar uma... César, a IN 13, ela trata da inscrição de atividades potencialmente poluidoras no Cadastro Técnico Federal, não é isso? Está sem microfone. Ela classifica, se for load é um código, se for AE é outro código, Sim, se for... mas para fins de cadastro no CTF, pagamento da TCFA, não é isso? É para poder fazer manifesto de transporte. Porque eu preciso Também, dizer isso e que entreguei isso de forma adequada para ser disposto. Sim. É isso. E gera custo. E a gente geralmente paga por tonelada. Havia um problema. Eu cheguei a participar do grupo que começou a trabalhar com isso em 2019, lá no IBAMA. Eu estava no IBAMA ainda. Havia um problema de muitos resíduos que eram gerados por órgãos públicos, como é o caso das estações de tratamento de esgotos, eles não estavam no CTF. E a gente fez uma releitura com base nas resoluções do CONAMA para poder incluir isso no Cadastro Técnico Federal. Não era por causa da cobrança em si, mas porque eram atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. Sim, mas agora vai ter custo, né? Em algum lugar esse custo tem que ser arcado pelo município, ou pelo pessoal, pela água ou pelo esgoto. E a Arismig tem que considerar isso também de agora em diante nesses custos de cada parte do sistema. Essa era uma briga do setor industrial que nos cobrava que nós tínhamos também que cobrar o setor público pelas atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. E nós ficamos nesse nó durante muitos anos, né? O CTF já tem mais de 20 anos, então nós ficamos nesse nó durante muitos anos, né? Dando volta e vendo como é que isso poderia ser cobrado. Então, essa IN saiu exatamente por causa disso. Esse custo é um custo, mas me parece que é um custo do município. De água ou de esgoto. Exatamente. Obrigado. Obrigado pela pergunta. César, muito obrigada pela pergunta. Agradeço a Dênia, a Zilda também. Pessoal, estamos na reta final. Tem mais alguma pergunta? Porque às vezes a dúvida de um, né, pode esclarecer dúvidas de outro. A qualidade do texto da NR1 aí de vocês é brilhante, é muito legal. Resumido, completo, bem feito. Quem fez, manja. Foi feito a muitas mãos, né, Denner? A muitas mãos. Era uma equipe, eu falo assim, resumidamente, a equipe é muito grande, com pessoas com muita experiência. Então, assim, é do ramo. Pessoal, eu acho que então nós podemos encerrar, né? Realmente a NR foi feita a muitas mãos, muitas contribuições de todas as agências também, né, Denner? Toda a resolução da ANA
né, conforme já foi falado aqui, a agência tem que seguir. Então, a Arismig, ela segue as normas de referência da ANA. Então, é muito importante frisar isso. Então, quem não for aqui de Minas, adere a uma agência que seja reconhecida pela ANA, que é uma das condições lá também na norma de referência. E, Denner, a Fernanda Modesto perguntou se a apresentação pode ser enviada. Se você autorizar, a gente envia depois. Sim, vocês encaminham ela, vamos falar. A Sim. gente encaminha para todos. Então, pessoal, nós só temos a agradecer, né? Eu agradeço em nome da equipe da Arismig, das diretorias, do presidente Deraldo, essa disponibilidade aí da Ana, né? Representada aí pelo Denner, pela Zilda, pelo Daniel, não sei se ainda está aqui conosco. Agradeço imensamente, agradeço o Elton, do CISAB-Sul, né? Ele está à disposição de vocês, se vocês precisarem de algum apoio, né? O CISAB está à disposição, a Arismig, enquanto entidade reguladora, também encontra à disposição, sem medir esforços aí para atendê-los da melhor maneira, em prol aí de saneamento, né, que é o que a gente quer, que o saneamento melhore cada dia mais. Fica aí meu abraço e fiquem com Deus, um excelente dia. Tchau, pessoal. Bom feriado para vocês aí, para quem já está começando a emendar.